Vamos lá, então. Boa noite a todos aí, galera do chat. Marcelo, nosso presida. Marcinho, pastor. Desculpa a demora, tá, rapaziada? Eu fui buscar minha filha na festinha dela, de criança dela, e sabe como é que é, né? A mulher fica pelo meu ouvido aqui, sabe como é que é, né? É melhor ir buscar essa criança logo do que ficar, né? Então, me perdoa. Vamos lá. Marcelo, é o seguinte, a gente fez uma live do Vasco Canadá e fizemos no Vasco Melhor do Mundo, e você comentou do Instituto Vasco da Gama, né? Isso. E assim, cara, eu achei muito legal, sabe? Eu achei muito interessante. Até escrevi no meu caderno aqui, eu queria que você explicasse para mim e para a galera que está acompanhando aqui o Tribuna, como seria esse instituto? Como você conseguiria angariar os fundos para fazer ele acontecer? Por favor. Vamos lá. Primeiro, o Instituto, eu vou fazer aqui como se fosse um comparativo, tá? A gente tem ali o Vasco Associativo, que é uma entidade que está no meio aqui, o CRVG, tá? Foi criado um CNPJ separando o futebol do Vasco do CRVG. A princípio, o objetivo do Vasco SAF, que seria esse outro CNPJ, seria você estar blindando o seu futebol dos problemas que poderiam acontecer no Vasco Associativo, certo? A gente sabe que esse imbróglio está muito confuso, né, visto que tem acontecido, né? A gente, na realidade, na minha opinião, nada mudou, está tudo como era. Os aportes são feitos em cima de jogadores nossos, que são vendidos e aí são aportados. Eu acho que já é o primeiro erro crasso assim, que essa gestão comete, e principalmente de falta de fiscalização que defenda o Vasco da Gama nesse sentido, e os sócios do Vasco nesse sentido. E o objetivo do Instituto é que a gente crie um novo CNPJ, como se fosse aqui um CNPJ do bem, e esse CNPJ do bem aqui é o CNPJ que também vai estar blindado dos problemas do Vasco da Gama Associativo, e é aqui onde eu vou fazer os projetos incentivados, aqui onde eu vou ter captação de recursos, aqui onde eu vou ter sócios que vão ser sócios do Instituto, eu vou ter aqui sócios fundadores, eu vou ter aqui, como é que eu posso dizer? Eu esqueci o termo que se dá. Desculpa te interromper. Você conseguiria fazer um plano de sócios para o Instituto Vasco da Gama? Como é que seria isso também? Sim, é exatamente isso. Na verdade, o sócio do Vasco vai ter direito às ações, não, mas às sedes do Instituto, e os sócios do Instituto também. O ideal é que a gente tenha os mesmos sócios, né? Então, quando eu falo que a gente vai comprar sedes novas, a gente vai comprar sedes novas pelo Instituto Vasco da Gama. O Instituto Vasco da Gama é uma instituição, um CNPJ, que vai ser fundado com todo o seu estatuto, com todo o seu regramento, com a missão de salvar o Vasco da Gama. É isso. Então, tudo que a gente fizer, por exemplo, a gente vai ter no Instituto um banco digital do Instituto, a gente vai ter ali a operadora de saúde do Instituto, a gente vai ter ali a parceria com os outros institutos para captação de projetos incentivados. Por que eu estou falando parceria de Caldas? Porque o projeto incentivado, a instituição ela tem que ter no mínimo 3 anos de fundada. Então, como a gente vai fundar um instituto agora, a gente vai ter que ter, no primeiro mandato, a gente vai ser meio que uma incubadora, né? A gente vai receber os projetos incentivados de outros institutos e a gente vai gerir esse recurso destinado ao Vasco da Gama Associativo, entendeu? Esse é o objetivo. O objetivo é que a gente crie, já nesse primeiro mandato, o que é muito comum na Europa. Então, na Europa, você tem institutos, né, fundações, que elas blindam o clube justamente em defesa dos interesses do clube. No caso, a SAF está fazendo essa cagada toda que está fazendo. Nós teremos condições, recursos para poder intervir nisso. Por exemplo, eu poderia trazer um Felipe Coutinho. Você acha que a SAF vai ser contrária eu trazer um atleta de ponta? Eu poderia trazer o Felipe Coutinho através do Instituto. Eu tenho 30% do futebol. O que as pessoas não entendem é que a galera está ali 30% olhando. Eu sou 30% trabalhando. É diferente. Primeiro que esses caras não iam fazer nem metade do que eles fizeram. Porque está muito claro ali que é tudo igual, é tudo a mesma coisa, nada mudou. Então, não tem fiscalização, né, Marcelo? Não tem fiscalização, né? Na verdade, sou eu olhando eu mesmo de Caldas. É isso que a sensação que dá é que sou eu olhando eu mesmo. Então, nada muda porque não tem ninguém diferente. E isso é um ponto muito interessante, muito importante, que foi acho que foi o pastor que falou sobre isso, que, cara, as pessoas têm que ter uma inteligência nessa eleição. Essa eleição, com certeza, é a mais importante da história do Clube do Vasco. É a mais importante, porque
As pessoas têm que entender, as pessoas primeiro têm que ter maturidade política, cara. Tem que crescer politicamente. O brasileiro é muito infantil politicamente. Eu falo em todos os âmbitos, cara. Sabe? Então, quando a gente pensa em que essa é a eleição mais importante do clube, é porque eu preciso ter visões diferentes da minha em qualquer processo eleitoral, que senão eu não tenho, eu não tenho meio termo de uma gestão, você está entendendo? Assim como eu tenho que ter pessoas ali que são opositoras ao que eu penso, porque senão eu não tenho senso crítico, cara. Senão eu nunca vou parar. Então toda essa lambança que foi feita por quê? Porque tanto os roxos como amarelos, eles são a mesma coisa, cara. Isso foi extremamente prejudicial para o Vasco. Totalmente prejudicial. Não teve ninguém ali que levantou a mão e, meu irmão, cara, não é assim, vamos fazer um levante aqui, 30, 40, 50 conselheiros. Ninguém fez isso, cara. Ninguém fez isso. Então, quando o Brant mesmo posta os negócios lá dizendo questionando agora, irmão. Agora vai questionar alguma coisa? Onde é que você estava quando foi ler o contrato da SAF, cara, que mandou um procurador? Sabe? Então tem coisas assim que noja um pouco, sabe, cara? Porque, na verdade, as pessoas não estão defendendo porra nenhuma o Vasco, cara. Nada. A galera tá ali para ter o nono status de ser conselheiro do clube, mas se bobear nem pisa lá. Eu fui na audiência pública para discutir a reforma do estatuto. Não tinha um conselheiro, cara. Não tinha um conselheiro, irmão. A coisa mais sacana que eu vi ali. Até questionei, né? Eu botei isso, eu falei sobre isso. Eu falei, cara, me deixa triste como é que aqui hoje um momento tão importante do clube, que esse estatuto não pode passar de jeito nenhum, que aí sim, meu irmão, é sepultar o que resta de esperança do clube. Cara, não tinha um conselheiro lá, irmão. É realmente um descaso, assim, com o Vasco absurdo, cara. Absurdo.